Aqui é meu lugar. Venho pra cá quando não quero que me achem. Você não tem medo? De vez em quando tenho. Eu gosto de ter medo. É bom ficar no escuro esperando o medo chegar. Quer ver? Escuta só. Quando tudo fica muito quieto, começa a dar um frio na gente. Esse trecho que você acabou de assistir é de um filme brasileiro que tinha tudo para poder se tornar um clássico do horror aqui no nosso cinema, porém, infelizmente, é um filme que acabou ficando um pouco esquecido e um pouco perdido aí no tempo. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre ele, o filme O Anjo da Noite, de 1974. Então, pessoal, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou muito entusiasta com a cultura brasileira, em conhecer o cinema, a música, movimentos artísticos e por aí vai. Então, como eu também sou muito fã de horror e de cinema gótico, eu decidi que eu iria começar a assistir alguns desses filmes antigos de terror brasileiro e também fazer vídeos sobre eles, para quem sabe trazer mais visibilidade a eles, já que a maior parte se perdeu no tempo. São filmes que as pessoas nem sabem que existem. Então, eu comecei com esse, que foi uma recomendação de inscrito, e que também era um filme que estava lá nas listas que eu estava pesquisando no Letterboxd. Então, eu fui lá e, além de ter lido, obviamente, a recomendação, eu também fui ler a sinopse do filme. E quando eu soube que esse filme ele era ambientado em Petrópolis, eu fui desesperada assistir, porque Petrópolis é uma das minhas cidades preferidas aqui do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem uma carga histórica muito grande e tem toda uma estética gótica lá também. Tem, se eu não me engano, a maior igreja gótica da América Latina, se eu não me engano. Eu já fui lá e ela é fantástica. Ela parece assim um castelo por dentro, sabe? Eu me senti em Drácula. Então, quando eu soube, eu tinha que ver esse filme. E, por sorte, tinha uma pessoa lá no Letterboxd que já tinha postado o link dele. E tem duas versões, né? Eu não sei exatamente se foi por causa da ditadura, porque foi um período muito conturbado ali no Brasil, o período que esse filme saiu. Então tem duas versões. Uma versão em preto e branco, que dizem que não é a versão da forma original que o filme deveria ter sido feito, já que ele foi gravado para ser colorido. E essa versão colorida que tem a dublagem em português por cima. Então é bem confuso, né? O filme é brasileiro, mas tem isso. E eu fiquei, e agora? Qual versão eu assisto? Porém, como todo mundo fala que esse foi um filme que foi feito para ser visto em colorido e originalmente foi gravado, né, em colorido. Ele não passou por aquele processo de ser colorido digitalmente, como alguns filmes desse período. Então eu pensei, eu vou assistir essa versão. O áudio dela não é lá dos melhores e a imagem pior ainda, né? Infelizmente, esses filmes não são muito valorizados e não são remasterizados. Eu acho que nem DVD saiu desse filme, tá? Ele provavelmente só tem fita, tanto que essa gravação que eu assisti é uma gravação direta de alguma fita. Não sei se, talvez, se você for a algum festival de cinema brasileiro, você tenha sorte de assistir ele em qualidade melhor. Já que eu encontrei vários prints, assim, dele, direto de sites desse tipo. Então, eu acredito que talvez você tenha essa sorte. Mas, infelizmente, eu não encontrei. E a versão que eu vou estar deixando para vocês nos comentários, que está disponível aqui no YouTube, é essa versão que eu tô usando aí algumas cenas pro vídeo. É uma versão que tá com a qualidade bem baixa, infelizmente, porém dá pra assistir. Não é lá a experiência, porque não vai estar em HD, o áudio vai estar de lados estranhos do fone, porém dá pra assistir pra quem tá curioso. E se você assistir na televisão, finge que você tá lá, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, ou finge que a sua televisão é vintage. Aí você assiste e tá tudo certo.
Então, eu assisti ele, foi num dia até frio aqui, então o clima ficou ótimo. E eu vou estar falando pra vocês sobre o que eu achei desse filme, sobre as inspirações por trás dele e se eu gostei, se eu não gostei e por aí vai. Então, tendo essa introdução, vocês viram aí que o filme tem bastante suspense e esse diretor, o Walter Hugo Couri, acho que é Couri que se pronuncia, ele tem esse estilo. Eu já baixei alguns outros filmes dele, não assisti ainda, porém, quando eu assistir, eu vou estar falando com vocês o que eu achei. Vamos falar um pouco sobre o que acontece nesse filme. Como eu tinha falado com vocês, o filme ele saiu num período muito conturbado aqui do nosso país. O Brasil estava passando por muitos conflitos políticos, tem a questão da censura, tem a questão da ditadura que o país passou, várias questões que afetavam muito a parte artística do nosso país. Talvez vocês não saibam, mas até filmes clássicos como Laranja Mecânica, eles foram barrados aqui. As pessoas só foram assistir depois, pós-ditadura, porque ele foi meio que proibido aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que filmes assim eram barrados, a gente tem alguns movimentos aí, como o filme Pornô Chanchada, é uma loucura o cinema dessa época aqui no Brasil. A maior parte dos filmes que você vai ver nas listas são filmes com títulos extremamente exagerados, ou de horror extremo, ou meio soft porn, esse tipo de coisa. Então, é uma loucura. E você não entende por que isso aconteceu. Por que alguns filmes sofriam censura, outros não. Se filmes talvez considerados fúteis passavam, sabe, pra distrair as pessoas, eu realmente não sei e eu preciso fazer uma pesquisa a respeito disso um dia, de porque o cinema brasileiro dos anos 70 é tão caótico. Então, esse filme ele sai durante esse período, se eu não me engano, ele realmente lançou nesse período. Porém, a versão colorida dele, ela saiu em espanhol, eu acho. Não foi lançada direto aqui no Brasil em português. E aí, nesse filme, a gente vai ter vários elementos que já estavam populares no horror dos anos 70, muitos elementos de paranoia, de ansiedade, de isolação, porque não só para o Brasil, mas eu diria que para o mundo em geral, foi um período um pouco assim, sabe? A gente teve nos Estados Unidos Guerra Fria, então o cinema estrangeiro você também vai ver muitos desses elementos de isolação, de muita paranoia, de muita desconfiança, e isso também influenciou no nosso cinema. Então, esse filme ele vai ter um tipo de horror bem clássico, que é essa coisa da babá ficar ali sozinha, com as crianças num lugar meio estranho, meio isolado, e é algo que você vai ver aí em vários filmes, tá? Por exemplo, Halloween, vários filmes têm essa coisa da babá ali, né? E a gente também vai ver que o filme claramente teve algumas inspirações de Os Inocentes, de 1961, e vários elementos góticos. Primeiro, na protagonista, né, a Ana, que é uma personagem que tem um ar um pouco ingênuo e sério ao mesmo tempo. A gente percebe a ansiedade, as paranoias que ela tem, que são bem características de personagens de literatura gótica, tá? E a gente vai ter ali o coadjuvante dela, que inclusive, meu Deus, esse ator atua muito bem, que faz o Silvio Augusto, que ao mesmo tempo ele vai ser um personagem fofo que vai oferecer goiabada pra ela comer e em outras cenas ele vai encarar a câmera de um jeito assim que você fica apavorado. Pelo menos eu fiquei assistindo. E a gente também vai ter um modelo de personagem bem clássico desse tipo de filme, que são as crianças. Geralmente uma que é mais quietinha, que tem um padrão mais assim, telespectadora da história, sabe? E o padrão criança que não para de correr pela casa e fazer bagunça, que é o menino do filme, que fica o tempo todo com aquela motinha dele fazendo barulho. Mas, tirando isso,
ele também, assim como a irmã dele no filme, eles conseguem ser crianças que têm carinho por essa babá, que por mais bagunceiros que sejam, vão acabar cedendo e obedecendo ela. Então, a gente vê esse tipo de coisa bastante, esse gênero, sabe? Uma imagem um pouco materna, sabe? Dela e protetora, que também ajuda a alimentar bastante essa questão da paranoia que o filme tem. Eu acho que se eu pudesse definir esse filme em uma palavra, ele seria ansiedade. Porque no filme, a parte aterrorizante dele, pelo menos assim, o início da parte aterrorizante dele, é a questão dos telefonemas. A protagonista, Ana, toda hora recebe telefonemas com ameaças no telefone. E ela não sabe quem é, se é algum tipo de brincadeira, se é alguém fazendo isso sério, se é algo que os empregados da casa estão fazendo ou uma das crianças. Então, o filme inteiro, ela fica nessa paranoia, nessa ansiedade. Ela não consegue fazer nada. Ela fica pela casa o filme todo naquele desespero, tentando entender o que está acontecendo, se é algo real, se não é real, se ela está caindo em algum tipo de piada. Então, isso gera bastante ali uma bola de neve de ansiedade nessa personagem. E como eu sou uma pessoa que já experienciou bastante ansiedade, foi a coisa que eu mais, assim, pensei quando eu vi esse filme. Principalmente em alguns períodos que parece que, não, agora tá tudo bem. Como a cena que eu mencionei aí, que ela toma um café lá e come um pão com goiaba junto com o seu Augusto, que nessa parte do filme parece ser um personagem muito dócil, muito simpático, e a gente sabe que ele também é afetado ali pela casa. Inclusive tem cenas que ele fala sobre isso, sobre uma sensação estranha, sobre algo muito ruim que ele sente ali dentro daquela casa. E a casa em si é um personagem também do filme, se você parar pra pensar. E eu vou estar falando um pouco sobre isso e sobre, eu acho que metáforas que o diretor usou na construção da ambientação dessa casa. Então, pessoal, Petrópolis, como eu disse pra vocês, é uma cidade muito histórica e a arquitetura dela, ela se manteve muito no estilo colonial. Tá? Se vocês fizerem uma viagem para Petrópolis, o que vocês mais vão notar é isso, a estética colonial que a cidade manteve até hoje. É lógico que atualmente já existem muitas casas modernas, porém nas ruas, os prédios, os museus, tudo isso tem toda aquela estética colonial. E a gente sabe que o Brasil ele passou por períodos muito difíceis, não só no período que esse filme foi lançado, que foi na época da ditadura, mas também com todo o contexto de escravidão que a gente teve aqui, com a colonização, todo esse tipo de coisa. Então, essa arquitetura, ela também pode virar ali um elemento do horror, se você parar para pensar nisso. Principalmente porque a gente vai ter ali alguns personagens que vão se encaixar em algumas características históricas nesse sentido, como os pais das crianças, que são ali burgueses, pessoas ricas, que são bastante indiferentes com os filhos, sabe? Quem cuida da casa, dos filhos, de tudo, são os empregados, que na maior parte são pessoas negras. Então, todo esse tipo de coisa puxa um ar um pouco histórico e esses elementos de períodos bastante obscuros do nosso país. E a casa, por ter essa estética, sabe, esses elementos coloniais, ela se torna uma coisa um pouco assim, como se fosse também um elemento do horror do filme. O personagem do seu Augusto, que é um personagem negro, ele sente um certo mal-estar, uma coisa estranha naquela casa, que a gente também pode remeter a isso. E esse tipo de coisa que eu tô falando, pessoal, eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu fiz várias pesquisas em torno do filme e realmente o filme tem várias metáforas nesse sentido, sabe? De períodos mais obscuros do nosso país, dessa coisa da diferença de classes,
a indiferença da burguesia, não só com os empregados, mas às vezes com a própria casa deles e com o próprio, assim, a própria criação dos filhos, que cai sempre em torno das pessoas que trabalham lá. Então, essa parte colonial da ambientação do filme se torna parte do horror dele também, parte da paranoia e da desconfiança. E isso é muito interessante e eu acho que é muito corajoso de ter sido feito num período que tudo estava sendo vigiado aqui no Brasil, né? Na época da ditadura. Qualquer coisa era censurada. Como eu disse pra vocês, Laranja Mecânica, que é um clássico do cinema, foi censurado. Então, é algo corajoso quando a gente olha hoje em dia, sabendo o contexto que foi produzido o filme. E, além disso, a gente também vai observar que a trilha sonora do filme, ela também é ali quase um personagem do filme. E quando eu falo da trilha sonora, eu não falo só das músicas, mas a sonoplastia do filme também. Por mais irritante que seja aquele menino com a motinha dele e com a arminha de brinquedo dele o tempo todo, ela também se torna ali um elemento de horror do filme. Me lembra um pouco o Massacre da Serra Elétrica, que usa vários sons aleatórios de fundo, às vezes sons de galinha, de um monte de coisa que cria ali uma ambientação ainda mais desconfortável de se estar, gera mais ansiedade. Então, são aí alguns elementos que eu notei nesse filme, a casa, a trilha sonora, tudo isso constrói um horror muito especial e que muitas pessoas dizem ser característico desse diretor. Mas, como eu disse pra vocês, esse é o primeiro filme que eu assisto dele, então eu não posso dizer com certeza. E eu quero falar agora sobre as coisas que eu achei, assim, mais assustadoras desse filme. Como eu já tinha mencionado para vocês, as expressões faciais dos atores, principalmente do ator que faz o Seu Augustus, gente, ele tem uma característica que me lembra um pouco um ator atual. Eu vou provavelmente deixar aí uma foto dele para vocês entenderem de que eu tô falando. Que é essa coisa de passar muita emoção com os olhos. Esse ator, ele passa muito isso. Tem muitas cenas que ele não fala nada, mas só o jeito que ele olha, as expressões faciais dele dão muito medo. Principalmente com o uso de luz, sabe? No filme, a escuridão, pra quem tem um pouco de medo de escuro, sabe? O filme, ele usa muito isso. É também um grande elemento ali do horror do filme, tá, pessoal? E eu vou falar pra vocês a minha cena preferida desse filme, que é a cena que a personagem Ana, ela tá deitada no chão e a câmera, ela meio que fica do ponto de vista dessa personagem. Então, como ela tá lá paranoica e achando o tempo todo que alguém vai invadir a casa e atacar ela ou as crianças, a gente vê aquela visão dela assim, sabe? Meio que daqui pra lá, pra lá. E é uma cena que causa muita tensão quando você tá assistindo o filme, e ficou na minha cabeça. Essa é a minha cena preferida do filme, com certeza. Eu amei essa cena. Eu achei que a construção de suspense dela é ótima, sabe? E eu acho que ela nem chega a ter susto nenhum, ela só constrói esse suspense. O que é um grande ponto positivo pra mim. Eu gosto muito de cenas que constroem esse suspense e não precisam te assustar para você ter medo. Então, amei essa cena. O filme já me ganhou por essa cena, com certeza. Outra coisa que eu preciso mencionar pra vocês é que com certeza teve muita coisa que inspirou esse filme. E não só a questão do cinema estrangeiro e, como eu ouvi falar também, parte da literatura, mas eu acredito que um pouco da fobia e do medo que as pessoas tinham com as novas tecnologias, sabe? Porque esse período foi um período que muitas coisas começaram a mudar tecnologicamente. É o tipo de horror que a gente vai ver muito aí também nos anos 90, nos anos 2000. Toda vez que novas tecnologias passam a ser mais acessíveis, sabe? Telefone, internet,
vão surgir lendas e vão surgir muitas histórias que vão assustar as pessoas e elas vão associar muitas das tecnologias ao mundo espiritual. Então, com certeza isso também foi uma inspiração para esse filme. A gente vai observar aí que essa onda de filmes, ela nunca parou, sabe? A gente tem clássicos como O Chamado, tem um filme japonês, acho que Kairo, que tem essa coisa do horror em torno da internet, dos computadores, da assombração tecnológica, eu diria. Então, com certeza, esse filme também puxa um pouco disso, porque no filme a gente também não sabe se a voz no telefone é uma assombração ou se ela é realmente um ser humano ali, entende? E também tem a questão da casa, por ter um contexto histórico, o lugar que foi construído, né? E a estética colonial também pode implicar um pouco disso. A gente não sabe se naquela casa possui algum tipo de energia ali maligna, algum tipo de assombração, já que tem todo o contexto obscuro histórico por trás dessa estética. Então, é algo a que se pensar. E eu acho muito legal que a gente possa ter essas dúvidas no filme. Porque, por mais que o filme seja, digamos assim, realista no final dele, a gente também fica na dúvida se aquilo que aconteceu no filme, que eu não vou falar para quem for assistir, é algo psicológico, se é realmente assim, algo maligno, algum tipo de fantasma, algum tipo de assombração, se foi realmente um surto, uma alucinação, a gente não sabe. Então, a gente pode pensar muita coisa e questionar muita coisa e criar muitas teorias em torno disso, que é algo que eu gostei. Então, agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do filme. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que é muito fã de filmes de horror, de terror psicológico, e eu sou aquele tipo de fã de terror que gosta de praticamente tudo, e até mesmo filmes com ritmos mais lentos. Então, mesmo que esse filme seja um filme mais lento, que demora para construir tensão no filme, eu gostei muito, principalmente por ser um filme brasileiro que tem um estilo que eu nunca vi na minha vida, tá, pessoal? Então, isso daí foi algo que me marcou, me chamou muita atenção nesse filme. A ambientação também, por ser em Petrópolis, eu achei muito legal. Eu acho que o diretor foi muito esperto de ter gravado em regiões serranas, sabe? Porque, se eu não me engano, outros filmes dele também foram gravados em regiões assim, que tem um clima ali mais frio e mais de isolação. Quem vive em Petrópolis, eles vivem mais isolados do que outros lugares do Rio. Petrópolis não tem acesso à praia, por exemplo. Então, as pessoas de lá, elas têm mais essa sensação de isolação, mesmo que Petrópolis seja uma cidade mesmo normal. É bem interessante isso. Então, eu gostei do filme sim, inclusive dei 4 estrelas pra ele no Letterboxd, tá? 4 de 5. E eu recomendo ele pra vocês, pra quem quer conhecer aí o cinema brasileiro, o cinema gótico brasileiro, porque nós temos filmes góticos aqui. O Brasil, ele é um lugar que pode produzir muita coisa gótica, porque ele é um país com muita coisa histórica, sabe? Muito contexto histórico pra tudo, e isso aí alimenta muita narrativa de coisas góticas, sabe? E eu quero ver mais coisas assim no Brasil, tá, pessoal? Então, sim, eu gostei do filme, eu recomendo esse filme. Eu gostei muito dos elementos dele, achei ele um filme muito inteligente e que bom que esse filme foi feito mesmo num período tão complicado pro nosso país. E é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e quem quiser assistir o filme, eu vou deixar o link dele aqui no YouTube na descrição do vídeo, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem, assistam o filme e até mais!